Saudações, galera! Estamos aqui para mais uma videoaula. Esta é a nossa videoaula número 9 da unidade número 1, onde nós vamos abordar a conservação e a dissipação da energia mecânica. Pois bem, primeiramente aqui nós temos duas imagens já que reportam para a gente uma ideia de transformação de energia. Então, onde aqui a queda da água é capaz de fazer girar essa roda, né? Essa roda é um engenho, um moinho, né? E vai fazer um certo trabalho. E aqui também na montanha-russa, por exemplo, a queda de uma determinada altura vai impor ao carrinho aqui, a esse conjunto, uma determinada velocidade. Então, aqui já está reportando para a gente algumas formas de transformação de energia de um tipo em outro. A energia mecânica, pessoal, nada mais é do que a energia relacionada ao movimento ou a capacidade para realizar tal movimento. A gente sabe também que a energia mecânica ela pode se apresentar sobre duas formas. Uma sobre a forma da energia cinética e outra sobre a forma de energia potencial. É claro que quando a gente fala em energia potencial, nós não devemos pensar única e exclusivamente a energia potencial gravitacional, porque nós também temos os sistemas massa-mola, por exemplo. E envolvendo molas, nós temos as energias potenciais elásticas. Então, quando a gente cita que a energia potencial, a gente já está englobando esses dois tipos de energia. Matematicamente, a gente pode dizer que a energia mecânica, como tem aqui nesse quadrinho aqui embaixo, nada mais é do que a soma dessas duas formas de energia. É a soma da energia cinética com a energia potencial. Portanto, pessoal, a gente pode dizer que a energia mecânica é representada pela letra EM, a energia cinética é representada por EC, e a energia potencial pode aparecer em duas situações. Pode aparecer em forma de energia potencial gravitacional ou sob forma de energia potencial elástica. Lembramos que a energia cinética é a energia que está associada à velocidade de um corpo. Ela é dada por mv ao quadrado sobre 2, massa, velocidade ao quadrado. A energia potencial gravitacional está associada com a posição da partícula num determinado campo gravitacional, por isso entra aqui o valor da gravidade, a massa e a altura que o objeto se encontra. E a energia potencial elástica está associada à posição do objeto em relação a um certo sistema elástico. No caso de uma mola, teríamos a deformação da mola representada pelo x. Então, K é a constante, x ao quadrado sobre 2. O princípio da conservação da energia mecânica, pessoal, é muito simples. Quando a gente diz que a energia mecânica ela se conserva, é porque o seu valor total não se altera. Não significa dizer que ela não pode ser transformada de um tipo em outro. Não. Ela pode sim sofrer uma transformação, por exemplo, de energia potencial para energia cinética ou vice-versa. Por exemplo, um carro de montanha-russa, quando ele sofre uma queda, ele está perdendo altura, então ele está perdendo energia gravitacional, consequentemente, ele está ganhando velocidade, está ganhando energia cinética. Logo, há uma transformação de energia potencial gravitacional para energia cinética. E lembramos, né? Energia mecânica é a soma dessas duas coisas. Então, só está havendo uma transformação, mas a energia mecânica ela está se conservando desde que desconsideremos os atritos e as forças de resistência neste tipo de movimento. Tá? Aí sim a gente tem a conservação da energia mecânica. Então, matematicamente, a gente pode dizer como está escrito aqui embaixo nesse quadrinho. A energia mecânica no início é igual à energia mecânica no fim. Então, está havendo uma conservação. Significa, então, que a energia cinética mais a energia potencial do início, por isso vem uma letra I aqui, ó,
ela vai ser igual à energia cinética mais a energia potencial do fim. Porém, pessoal, esta equação aqui ainda pode sofrer uma simplificação ainda. Por quê? Porque situações de exercícios que não tenham molas, que não tenham forças elásticas envolvidas, nós teríamos esta simplificação que está aqui no slide número 5. Então, a energia mecânica do início não teria a energia elástica e também não teríamos a energia elástica no fim. Então, essa situação aqui é para situações em que a gente não tenha mola envolvida aí no nosso exercício. Aí nós podemos dizer simplesmente que ocorre transformação de energia cinética em energia potencial gravitacional ou vice-versa. Portanto, pessoal, podemos fazer um fechamento dessa parte inicial, dessa parte introdutória, né? Trazendo aqui para vocês essas duas frases que vocês já devem ter ouvido falar, né? Em um sistema conservativo, a energia total se conserva, havendo apenas transformação de energia potencial em energia cinética e vice-versa. E também que a energia pode ser transformada de um tipo para outro, mas a quantidade total é sempre a mesma. Ou seja, a gente não consegue destruir e muito menos criar energia. A gente consegue transformar a energia de um tipo em outro. Vamos agora à aplicação do princípio da conservação da energia em alguns exemplos. Então, esse exemplo número 1 diz assim: qual a velocidade do carrinho no ponto B, sabendo que ele parte do repouso lá na posição A. E também ele pergunta que tipo de transformação de energia está ocorrendo de A para B, adotando G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Também vamos desconsiderar qualquer tipo de dissipação de energia mecânica, seja por atrito ou seja por resistência do ar. Então, pessoal, para que a gente possa solucionar esse problema, nós vamos ter que aplicar o princípio da conservação da energia mecânica, onde a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no fim. E sabemos, né, que neste exercício nós não temos mola, né? Então nós só temos aqui a altura e tal. Então aqui nós vamos ter energia potencial gravitacional exclusivamente, tá? Não teremos energia potencial elástica. Então, para que a gente possa resolver este problema, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a energia cinética, ela depende da massa, ela depende da velocidade da partícula no ponto A. Essa velocidade ela é elevada ao quadrado dividido por 2. E a gente sabe que a energia potencial gravitacional da partícula no ponto A é dada por massa vezes a gravidade vezes a altura do ponto A. E também sabemos que a energia cinética da partícula no ponto B é massa vezes a velocidade em B ao quadrado dividido por 2. E a gente sabe também que a energia potencial gravitacional no ponto B vai ser dada por m vezes g vezes a altura de B. Logo, pessoal, nós podemos perceber aqui que nós vamos precisar identificar qual é a velocidade da partícula no ponto A, qual é a velocidade da partícula no ponto B, qual é a altura do ponto A e qual a altura do ponto B, além da massa do objeto. A gente pode refletir sobre isso. Então, pessoal, esses dados destacados em verde, a gente pode tirar aqui do nosso problema, né? Olha só, o problema está dizendo que o carrinho ele parte do repouso lá no ponto A, né? Então, a velocidade no ponto A a gente sabe aqui, ó, 0. Ele está parado aqui em cima. Tá? Então, aqui, ó, velocidade inicial é 0. A gente quer calcular a velocidade dele no ponto B. Então, aqui no ponto B, esse carrinho vai ter uma velocidade que nós não sabemos qual é, e é justamente o que nós queremos encontrar. E em relação às alturas, nós precisamos estabelecer um nível de referência. Eu posso escolher esse nível de referência onde eu achar mais conveniente.
Por exemplo, eu posso estabelecer um nível de referência aqui, ó, nessa linha, tá? Um nível de referência e dizer aqui que esse 24 metros seria a altura do ponto A. E automaticamente afirmar que a altura do ponto B seria esse 4 metros aqui. Então, eu teria o 24 do A e o 4 do B. E a gravidade 9,8. Então, pessoal, nós já temos aqui ó, essas informações destacadas em verde. A gravidade a gente conhece. E aí talvez vocês possam dizer assim, poxa, mas como resolver esse problema se não está sendo fornecida a massa? Como resolver isso? Bom, pessoal, aí a matemática nos ajuda. Por quê? Porque vocês podem perceber que a massa está aparecendo nesse termo, está aparecendo nesse termo, está aparecendo aqui e aqui. Quando ela aparece em todos os termos, basta fazer uma simplificação, que seria, na verdade, dividir tudo por m. Dividindo tudo por m, vai desaparecer a letra m aí dessa nossa linha da equação. Logo, pessoal, a gente tem agora a condição de resolver o nosso problema. Então, vamos lá. A velocidade A é zero. Então, eu posso pôr 0 ao quadrado dividido por 2. Mais a gravidade, 9,8. Vezes a altura do ponto A, 24. Igual a velocidade da partícula no ponto B. Queremos encontrar. Então, fica VB ao quadrado sobre 2. Mais G vezes HB. Gravidade é 9,8 vezes a altura de B, 4 metros. Bom, pessoal, eu coloquei aqui 0 dividido por 2, mas na prática, quando tem um termo que é nulo, a gente simplesmente faz assim, a gente corta e a gente zera ele aqui, ó, para a gente não passar trabalho, tá? Então, ficaríamos só com essa parte aqui. Então, eu vou apagar aqui para ficar só com essa parte. Logo, fazendo 9,8 vezes 24, nós vamos ter 235,2 igual VB ao quadrado sobre 2 mais 9,8 vezes 4 dá 39,2. Passando esse 39,2 para o outro lado da igualdade, nós vamos ter 235,2 menos 39,2 igual a velocidade de B ao quadrado sobre 2. Essa subtração dá 196, igual a VB ao quadrado sobre 2. 196 vezes 2 vai dar 392. Continuamos com VB ao quadrado. A velocidade da partícula no ponto B vai ser a raiz quadrada de 392. Sabemos que a raiz quadrada de 392 é aproximadamente 19,8 unidades metros por segundo. Chegamos à resposta. Esse carrinho, quando está descendo aqui, ele está ganhando velocidade, ele vai chegar aqui com velocidade de 19,8 metros por segundo. Então, está aqui a nossa resposta do problema. Ele está perguntando também que tipo de transformação está ocorrendo. A gente sabe que à medida que o carrinho desce, o que está acontecendo com a altura? Ele está perdendo altura. Então, se ele está perdendo altura, ele está perdendo energia potencial gravitacional. Então, ao descer, a energia potencial gravitacional diminui. E, consequentemente, a energia cinética dele aumenta. Isso acontece até ele chegar aqui nesse ponto aqui mais baixo da trajetória. Ao subir, ele começa novamente a ganhar energia gravitacional. Só que ele não vai ganhar tudo.
Ele não vai chegar lá novamente ao mesmo nível anterior. Então, podemos dizer assim que de A para B, ele está transformando energia potencial gravitacional em energia cinética. É isso que está acontecendo. Pessoal, aqui no slide número 8, nós temos esta conta já feita de forma aqui bem bonitinha para vocês. Aqui no slide número 9, tem por escrito aquilo que eu acabei de falar sobre a transformação da energia. O exemplo número 2 diz para a gente o seguinte: aqui uma pequena esfera que tem uma massa de 0,4 quilogramas está amarrada aqui a um barbante e vai trabalhar aqui como um pêndulo. Tá? Então, está dizendo aqui que esse pêndulo de 0,4 kg é suspenso por uma altura de 80 centímetros e, logo em seguida, ela vai oscilar em torno desse ponto B aqui. Ela vai para um lado, vai voltar e assim por diante. Qual a velocidade da esfera ao passar pelo ponto B? Essa esfera, quando passar por aqui, ela vai ter uma velocidade nessa direção e nesse sentido. Então, é isso que nós queremos saber. Aqui, ó, anotado. Tá? A única informação que a gente tem é que ela foi solta de uma altura de 80 centímetros. Então, eu posso muito bem fazer o seguinte, eu posso traçar aqui uma linha de referência, aqui o nosso nível de referência, e também eu posso dizer que, em relação a essa linha aqui, essa esfera estava a uma altura A igual a 0,8 metros. E a altura do B em relação ao nível de referência é zero. Isso porque eu escolhi esta linha aqui como sendo a minha linha de referência. Eu escolhi aqui justamente para facilitar a minha vida. Por quê? Porque eu saberia dizer, né, qual era a altura final e qual era a altura inicial. Então, olhem aqui os dados que a gente tem anotado. A massa, a altura de A, a velocidade da partícula no ponto A altura de B e a gravidade 9,8. Bem, a velocidade aqui da partícula no ponto A é zero, porque o que acontece? Ela foi suspensa e foi solta, né? Ela foi abandonada. O problema está dizendo aqui, ó, abandonada. Isso aqui significa que a velocidade dela lá no início é zero. Então, gente, com todas essas informações anotadas, a gente consegue resolver o nosso problema aplicando o princípio da conservação da energia mecânica. Energia cinética mais energia potencial gravitacional igual energia cinética mais energia potencial gravitacional, mgh. Alguma coisa que zera, pessoal. Então, vamos analisar aqui. Ó. A altura de B é zero. Então, esse termo todo aqui vai zerar. Ó. A velocidade lá no ponto A também é zero. Então, aqui ó, também vai zerar. Sobra para a gente esses dois termos aqui. E aí, vocês podem perceber também que aparece a massa aqui e aparece a massa aqui. Pode ser simplificado, né? Então, a gravidade 9,8 vezes a altura do ponto A, que é 0,8, igual à velocidade da partícula no ponto B ao quadrado dividido por 2. Aí a gente vai ter 9,8 vezes 0,8 vezes 2. Isso aqui vai dar 15,68 VB ao quadrado. Bom, como está ao quadrado, a velocidade B vai ser a raiz quadrada de 15,68. A raiz quadrada de 15,68 é igual a 3,96 unidades do Sistema Internacional metro por segundo. Então, aqui está resolvido o nosso problema. Eu também apresento para vocês aí no slide número 11 a solução digitada aqui deste problema, tá, pessoal? Aqui nesse exemplo número 3, vocês já vão de cara perceber que existe aqui uma mola, certo? Então, se tem uma mola, agora nós vamos envolver a energia potencial elástica.
Então, a leitura do exemplo diz o seguinte: um corpo de 200 gramas é empurrado contra uma mola cuja constante elástica é de 190 newtons por metro, comprimindo-a por 8 centímetros. Então está aqui, ó, a molinha estava nessa posição de equilíbrio, esse carrinho foi empurrado contra ela e ela deformou 8 centímetros. Esse 8 centímetros é o X. Eu tenho esse 190 aqui, que é o K, a constante elástica da mola. E eu tenho esse 200 aqui, que é a massa do bloco, deste bloco aqui, ó, a massa M dele. Então, 200 gramas equivale a 0,2 quilos e a constante 190 newtons por metro. Esse carrinho, depois que ele é comprimido, ele é liberado e a mola projeta-o ao longo de uma superfície lisa e horizontal. Então, largando, ele vai subir aqui. Ele vai, consequentemente, atingir uma determinada altura. O problema diz o seguinte: qual é a altura que esse carrinho sobe na rampa? Utilize a gravidade igual a 9,8. Então eu quero saber qual é a altura que ele vai atingir aqui. É claro, pessoal, que eu preciso estabelecer aqui um nível de referência. Eu vou adotar esta linha aqui, ó, fora, como sendo a minha linha de referência. Por quê? Porque daí eu já sei que aqui no início a altura do ponto A é 0. E aqui no fim, a altura do ponto B é aquilo que eu quero calcular. Certo, pessoal? Então, a energia mecânica do início é igual à energia mecânica do fim. A energia mecânica do início é a energia cinética mais a energia potencial mais a energia potencial elástica, kx² sobre 2. E a energia mecânica, no fim, vai ser a energia cinética, mv² sobre 2, mais mgh, energia potencial gravitacional. Então, o que vocês podem perceber? Que nesse problema, a gente está incluindo este termo aqui, né, que é a energia potencial elástica, porque no início nós temos uma mola. Lá no final não tem mola, então não vai aparecer aqui a energia potencial elástica. Tem algumas informações que a gente sabe qual é o valor apenas por raciocínio lógico. Quais são? São esses dados que eu tenho anotado aqui para vocês. Ó. A altura de A é 0. Por quê? Porque eu adotei a referência a essa linha aqui. Então, está aqui. A velocidade da partícula aqui nesse ponto A, ela é nula. Por quê? Porque a gente sabe que o carrinho está parado. Né? Então, aqui a velocidade em A é 0. E aqui no ponto B, a velocidade do carrinho também vai ser 0. Por quê? Porque a gente sabe que ele vai subir e em um determinado momento ele vai ter que parar e depois descer. Como o problema estava pedindo a altura que ele atingiu, a máxima altura que ele foi, obviamente aqui ele irá estar parado. Logo, a velocidade em B é 0. Então, pessoal, eu apaguei aqui as setinhas para facilitar a nossa visualização. A gente sabe que a velocidade no início é 0, então tudo isso aqui vai ser 0. Tá? Por quê? 0 é a velocidade, 0 ao quadrado, vezes qualquer coisa dá 0. A gente sabe também que essa altura aqui, devido ao nosso nível de referência, também é 0. Então, esse termo todo aqui, ó, também vai zerar. Vai sobrar apenas a energia elástica da mola. E aqui no final, a gente sabe que quando ele atingir o ponto máximo, também zera, né? Então, todo esse termo aqui vai ser 0. Logo, a gente pode concluir que está havendo uma transformação de uma energia potencial elástica numa energia potencial gravitacional. É isso que está acontecendo neste problema. A gente sabe que tem massa aqui, mas não tem massa nesse termo. Então, a massa aqui não pode ser simplificada. Tá? Então, a gente vai precisar conhecer a massa. Por isso que o problema deu ali o 200 gramas.
Então vamos lá. Vamos substituir aqui a constante elástica 190 vezes o x, que é a deformação 0,08 ao quadrado, dividido por 2. Isso é igual a massa 0,2 vezes gravidade 9,8 vezes a altura do ponto B, que é aquilo que nós queremos calcular. Resta então para a gente, pessoal, isolar essa variável HB aqui. Uma vez que a gente isola essa variável, a gente vai ter a solução do problema. 190 vezes 0,08 ao quadrado dá 1,216. Dividido por 2 igual a 1,98 HB. Esse 1,216 dividido por 2 dá 0,608. Dividimos por 1,98, nós vamos ter a altura do ponto B. Então, a altura do ponto B será aproximadamente 0,31 metros. Aqui está a resposta do exemplo número 3. E quando, pessoal, nós tivermos sistemas mecânicos não conservativos, a gente estará trabalhando com sistemas mecânicos em que possuem forças dissipativas. Então, vai existir ou atrito ou resistência do ar, alguma coisa que faça com que a energia mecânica seja convertida em uma outra forma de energia. Por exemplo, calor, som e assim por diante, tá? A energia mecânica, nesse caso, ela não vai ter o mesmo valor no fim igual ela tinha no início. A energia mecânica final vai ser menor do que a energia mecânica inicial. Para calcularmos a energia mecânica dissipada, basta a gente fazer a subtração do valor da energia mecânica no fim do valor que a gente tinha no início. Vamos aqui, então, o nosso exemplo número 4 para a gente finalizar a nossa videoaula de hoje. O exemplo número 4 diz assim, que um esquiador vai descer aqui por uma montanha. Essa montanha ela tem 50 metros de altura e o esquiador tem 70 quilogramas. Ele vai chegar aqui na base da montanha com uma velocidade de 54 km por hora. Logo, o problema pergunta-se qual é a quantidade de energia que é dissipada devido ao atrito. Então, para a gente achar a energia dissipada, a gente vai ter que subtrair a energia mecânica do fim pela energia mecânica do início. E aí também nós sabemos que a energia mecânica ela é dada por a soma da energia cinética com a potencial. Então, olhem bem, aqui nesse termo a gente tem a energia mecânica do fim e aqui nesse termo a gente tem a energia mecânica do início. Fazendo a subtração entre a energia mecânica do fim e do início, a gente vai ter o que nós procuramos. Novamente, eu preciso aqui estabelecer um nível de referência. Então, aqui seria o nosso referencial. Eu sei que esse esquiador está a uma altura inicial de 50 metros, que é o que o problema está dando, e a altura final dele aqui vai ser 0, porque está no nosso nível de referência. Ele estava partindo do repouso, então a velocidade no início dele aqui era 0. E ele chegou aqui embaixo, no ponto B, na base da montanha, com velocidade de 54 km por hora. Isso aqui, gente, se dividir por 3,6, dá 15 metros por segundo. Então, eu tenho todas as informações necessárias para resolver o problema. Eu tenho a massa, eu tenho a altura do ponto A, eu tenho a altura do ponto B, a velocidade do ponto B e a velocidade do ponto A. Então, eu posso escrever assim, que a energia dissipada vai ser a energia cinética do fim, é m vezes Vb ao quadrado sobre 2, mais mghb, menos
a energia cinética no ponto A, mVA ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial gravitacional no ponto A, mgHA. Bom, gente, aqui a gente percebe que a velocidade no ponto A é zero, então esse termo aqui vai ser nulo. Mas o que vai zerar? Vamos ver aqui, a altura de B é zero, então aqui é zero. Sobrou para a gente, então, dois termos, este e este. Vamos substituir os dados e encontrar o respectivo valor. A massa é 70, a velocidade do esquiador no ponto B é 15, 15 ao quadrado, dividido por 2, menos, sobrou aqui nesse outro lado, a massa do esquiador, 70, a gravidade, 9,8, vezes a altura da montanha, né? A altura A, 50 metros. Logo, a energia dissipada vai ser 7.875 dessa multiplicação e divisão, menos 34.300, que é o produto disso aqui. A energia dissipada, então, vai dar um valor negativo, porque aqui é maior do que aqui, de 26.425 joules. Essa é a energia dissipada. Essa é a resposta da letra A. Já na letra B, pessoal, ele está perguntando para a gente qual a velocidade que esse esquiador chegaria se não houvesse atrito. Então, quanto seria a velocidade final dele aqui na base da montanha, não havendo a dissipação de energia? Então, pessoal, se não existe atrito, a gente sabe que existe a conservação da energia mecânica. Logo, a gente parte do princípio que a soma das energias cinética e potencial no início igual à soma das energias cinética e potencial no fim. Logo, a gente aplica, então, mVA ao quadrado sobre 2 mais mgHA igual a mVB ao quadrado sobre 2 mais mGHB. Sabemos também que alguma coisa daqui pode ser zerada, né? Por exemplo, isso aqui pode ser zerado. Por que isso pode ser zerado? Porque no início a velocidade do esquiador é zero, ele estava parado. A altura final também é zero, né? Por causa do nosso nível de referência. Logo, sobra para a gente esses dois termos, ou seja, a energia potencial do início sendo transformada em energia cinética no fim. A massa do esquiador, aqui eu poderia simplificar, gente, porque aparece em todos os termos, diferente lá da situação anterior. Então, a gravidade é 9,8 vezes a altura da montanha, 50 metros, igual a velocidade que ele vai chegar na base ao quadrado dividido por 2. 50 vezes 9,8 dá 490, igual a velocidade b ao quadrado dividido por 2. 2 multiplica por 490 vai dar 980 VB ao quadrado. A velocidade em B vai ser raiz de 980. A raiz de 980 é 31,3. Esta é a resposta em metros por segundo. Claro que se a gente quisesse saber isso em quilômetros por hora, bastaria multiplicar por 3,6. 3,6 vezes esse valor dá aproximadamente 112,7 quilômetros por hora. Bom, eu só fiz essa conta aqui em quilômetros por hora para a gente comparar com a situação em que ocorria atrito. Vocês lembram ali anteriormente que quando tinha atrito ele chegava embaixo com velocidade de 54 km por hora. Não havendo atrito, a velocidade dele lá na base seria muito maior.
Aqui no slide número 17 tem tudo isso digitado. E aqui no slide 18 também tem tudo isso aí digitado para vocês. Pessoal, então finalizamos por aqui mais essa nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido aí quando a gente aplica o princípio da conservação da energia e quando a gente calcula a energia dissipada. Deixo o meu grande abraço e nos vemos numa próxima videoaula. Tchau, tchau.